Olá, estamos aqui para mais uma gravação e hoje estamos com a Renata Silva, mais conhecida como Rê Silva nas redes sociais, né? Vou deixar ela se apresentar um pouquinho e antes eu quero dar um presente para ela. Amo. Ó, Canecas. pode abrir e em seguida tu pode te apresentar. Tá bom. Ai, que linda. Amei, amei, amei. Esse cafezinho. Então, meu nome é Renata Silva, mais conhecida como Rê Silva. Sou influenciadora aí há uns 3 anos e tenho 34 anos. Tenho 3 filhos. Sou casada, esse ano vai fazer 12 anos aí que nós estamos juntos. E congrego no Ministério Páscoa, já vai fazer quase 2 anos, 1 ano e meio por aí. E é isso. Então, Rê, quando a gente fala de testemunho, o pessoal fica meio assim, né? Gostam de saber a história antes. É Sim. isso que a gente vai iniciar pra gente saber como tu começou esse processo, né? Como que tu resolveu. E aqui a gente sempre faz uma pergunta pro nosso convidado, né? Como ele conheceu Jesus? Se foi através de uma necessidade ou simplesmente ele resolveu de um dia pra noite. Então a gente quer saber como foi isso pra ti. Como tu era, como tu pode desenvolver daí. Tu... Então, eu acho que foi tudo junto, né? Necessidade e urgência. Eu venho de um processo de depressão desde os 13 anos de idade, né? Com tentativas de suicídio. E eu já me achava extremamente curada e livre da depressão. Eu até fazia alguns posts motivacionais na internet. Até eu ganhar Maitê, minha menina. E aí eu me ver de novo nesse lugar, né? Porque eu creio que eu tive uma depressão pós-parto pelo fato de eu super proteger ela. A gente passou por bastante coisa juntas e ela se engasgava muito. Então eu desenvolvi de novo a depressão. E aí eu me vi já indo pro fundo, não pensando em suicídio novamente. A última vez que eu tentei suicídio eu tinha 28 anos e hoje eu tenho 34. Então não que eu tivesse pensado novamente em suicídio, porém, né, já me via de novo com aqueles sintomas novamente. Aí a minha amiga Bel me convidou para ir num culto de mulheres na igreja onde a gente congrega. E eu vi a urgência, assim, do Senhor naquele dia mesmo. Ele foi muito pontual, ele usou pessoas que nunca me viram na vida e foi muito pontual em tudo que ele falou naquele dia. E a partir dali eu já comecei, né? Aceitei Jesus naquele mesmo dia, nessa quinta-feira, e automaticamente minha família foi indo aos poucos, né? No sábado, minha filha não gostava de igreja. Foi uma luta eu levar ela até lá, mas ela chegou lá, ela se sentiu super bem acolhida e aceitou também Jesus. E a partir dali eu consegui também tocar meu marido, meu filho, e a gente viver tudo isso junto. Porque antes a gente até frequentava outro tipo de religião, né? Então era muita coisa. envolvida, né? Era muita coisa mundana mesmo, né? Muita coisa. E vamos puxar um pouquinho da parte da depressão, né? Porque, como a gente estava falando, a depressão e a ansiedade é um negócio que o pessoal tá normalizando, né? Sim. Antigamente a gente falava assim, a pessoa tá com depressão, as pessoas ficavam, meu Deus, preocupadas, né? Apavoradas, meu Deus, será que ela não vai se matar? Não vai... E hoje não, tá com depressão, não. Tá com ansiedade, não. Sabe? Isso já se tornou normal. Tu consegue falar pra nós quais os sentimentos? Porque tu falou que já tentou o suicídio, né? Mas depois tu ficou ainda deprimida, né? Mas não pensando mais no suicídio. E quais esses sentimentos foram que tu identificou que tu estava voltando de novo? Comigo, a vontade de ficar só dentro de casa, né? De ficar no quarto, de achar que todo mundo te odeia. Ninguém gosta de ti. Todo mundo tá falando de ti. Tu sofre sempre pelo depois. Nem chegou o dia, mas tu já tá sofrendo pelo aquilo ali. E aí, hoje eu entendendo o mundo espiritual, eu sei que o inimigo, né, Satanás, ele usa muito isso para implantar a semente na mente da pessoa que é depressiva, e a partir dali a gente já cria toda uma história, todo um contexto, e nem aconteceu. Comigo era, né, assim, de eu ficar só no quarto, deitada, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E sempre achava que o problema era eu, que as pessoas falavam de mim, que eu era vítima. Eu sempre tive esse espírito de vitimismo muito forte em mim, de melancolia, de sempre me sentir incapaz, e eu acho que tudo isso, quando é um dos sinais muito grande, assim, quando, no meu caso, né,
de começar isso da rejeição de novo, porque eu já venho também de um processo de rejeição desde da minha infância, que eu não tive pai. Então é todo um contexto que eu sinalizei aí. Sim, eu também tenho isso, sim. Acho que a falta do pai, ele começa a ter essas coisas na nossa cabeça e aí, se a gente deixar, ela toma conta, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve frisar sempre, né? E aí, outra pergunta que a gente tem pra ti, como é que foi daí a decisão, assim? Tu foi, logo se converteu e nunca mais olhou pra trás? Ou tu ainda ficou naquilo, será que eu vou, será que eu não vou? Né? Porque é fácil aceitar Jesus no culto, né? A emoção ali, Jesus falou contigo, mas e quando volta pra casa, infelizmente, quando a gente ainda não tá 100%, a gente volta ai, será que é isso? É fácil ser crente na igreja, né? E aí, como é que foi na tua casa? Como é que tu sentiu, assim? Eu brinco que é como o meu pastor fala, eu era a crente Raimundo, né? Era um pé na igreja, um pé no mundo. Eu era super crente durante a semana. Não foi assim, larguei tudo. Mas no final de semana tinha as saídas, tinha churrasco, cerveja, as mesmas coisas. Não era mais o total de embriaguez como era antes de ficar, né? Mas ainda acontecia. Até eu passar por um evento, uma situação que realmente algumas pessoas, o inimigo, não. Ali eu senti que foi Deus que deixou que aquilo ali permitisse que acontecesse para eu realmente me posicionar e eu ver que ali não era para mim. O estado que eu fiquei, enfim. E aí acaba que a gente cria aquilo de vergonha, de retornar, de se sentir suja, de Jesus, de ficar com vergonha mesmo dele, das pessoas que estão na igreja, né? E aí eu lembro que foi uma luta, eu fiquei uns 2 cultos sem ir na igreja e até que a Karen ali de mulheres lá da minha igreja me chamou e eu falei, olha, ela, tudo bem, a gente viu nos stories, porque postei tudo, sim, força de tequila. Saí mesmo, fora. E aí, naquele dia, meu marido tinha recebido e ele perdeu até a carteira com todo o salário dele. Nessa festa, depois devolveram a carteira, um vizinho encontrou a carteira vazia, então, tipo, foi muita coisa, sabe? E eu, meu Deus, Matheus, e ele falou, não, chega. Chega, isso daí não foi Satanás, foi Deus. Deus permitiu para que a gente se posicionasse mesmo e decidisse viver, não tem como viver assim. E a partir dali começou o processo, né, de renúncia. Eu acho que a renúncia, no evangelho, eu acho que ela tem que ser diária, né? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa renunciar. Todos os dias. Sempre tem. E pra mim foi lugares, pessoas, dói muito, né? Dói demais. Eu sei porque hoje, na igreja, eu não tenho amigo do mundo. Eu não tenho ninguém, assim, que era amigo de infância e eu levei comigo. Não tem. Minhas amizades, óbvio, são uma bênção na minha vida, são elas que me encorajam hoje, mas são da igreja. São amizades de 1 ano e meio pra cá. Não tenho ninguém que, meu Deus, comecei com ela. Não tem. E isso é o mais difícil. Quando tu entende que tu precisa focar em Jesus e que ele vai fazer o resto. Tu confiar e largar tudo nas mãos dele. A renúncia dói demais. Sim. E nessa parte, falando ainda de renúncia, tu teve medo por causa do teu trabalho, por causa da decisão ali, tu teve medo de perder as pessoas? No Insta, tu disse? Não, eu digo geral, família, amigos. Sim. Tu ficou com medo, assim, e agora, sabe? Porque a gente fica... Infelizmente, a gente sente ali o culto, mas quando a gente vai pra casa, a gente fica, mas e aí, o que eu vou ter que perder? O que eu vou ter que deixar? Quem é que eu vou conversar agora? Isso. Tipo assim. Tu ficou com isso? Fiquei. Foi bem difícil. Meu Deus, muito difícil mesmo. E a partir do momento que eu entendi que ele era o meu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo. E eu tendo a minha família, que pra mim já foi uma grande coisa, né? Deus tinha obra tão urgente que ele levou minha família inteira. Não foi uma coisa que, igual tem muitas mulheres lá na nossa igreja, que elas lutam sozinha, né? Que elas vão sem um marido, que... Graças a Deus, o meu marido foi comigo, então já foi algo mais leve. Mas eu fiquei com medo, sim. Muito na minha vida eu me moldava a lugares pra eu me encaixar naquela rodinha, sabe? Eu vou fazer isso porque aqui estão fazendo, então aqui eu vou ser aceita. Eu preciso disso. Eu também, o Instagram, ele faz isso com a gente. Muito. O Instagram, ele criou um padrão e pra ti estar ali nele, tu precisa fazer. Não interessa se tu quer ou não. E a fama, né? Tipo, quero ser famosa, quero que todo mundo me conheça, quero ir ali, E não é sobre isso, né? Tem até um Reels que tá rolando aí que
aparece um pastor falando, né, que ele não quer fama, ele quer que chegue no dia Jesus diga, eu te conheço. Isso. E no Instagram não existe isso. Não. Não, é tu ser mais popular, mais conhecida. E provadores, né? Pra eu tentar entender, tipo, não, isso aqui não combina mais comigo. Tu negar trabalhos também, né? Sim. Neguei divulgação de festas, que era um dinheiro bom pra tu divulgar só ali nos stories da festa. E não, vou ter que negar. Não vou poder mais fazer isso. Me mandaram, eu falei, me desculpa, mas não vai. Como que numa história eu vou postar isso e no outro não tem postar, como, né? Entendeu? Não tem como. Então, eu não posto ali no meu. Muitas vezes, as roupas que eu vendo no meu trabalho ali, quando eu provo, eu não compartilho no meu, sabe? Porque daí não vai bater, entendeu? E aí, outro ponto da roupa, Sim, né? Mesmo que eu não esteja usando. Mas no momento que tu coloca, tu... fiquei bonita, sabe? E as pessoas não entendem esse constrangimento que vem, né, do Espírito Santo, de tu não conseguir mais usar aquilo ali. Eu não tenho mais nada do que eu usava antes. Porque eu não consegui, não foi a minha igreja me proibiu de usar essa roupa. Não foi isso. É um processo. Sim. É um processo de tu ir te desvinculando das roupas, porque tu não vai se sentindo mais bem, né? Igual antes a gente tava conversando, a gente já não se sente mais confortável dentro daquilo ali. Sim, com certeza. E daí, a partir da tua decisão ali, né, que a gente tem aqui nos nossos pontos principais, foi vindo, que nem tu falou, né, tu teve aquele momento que tu viu, não, isso aí não é mais pra mim, passou a vergonha ali que a gente passa, né, e ali tu começou logo a mudar as roupas ou tu foi se encaixando ali? Não, eu olhar no espelho e pensar, isso aí não deu certo pra mim, sabe? E muitas vezes as pessoas ficam achando que uma pessoa fez uma lavagem cerebral. Exato. Tipo assim, que é isso? Pastor, do fez nada. uma lavagem? Do nada. Mas o espírito, ele convence, né? E só quem entende, quem vive vai entender. Quem sente isso vai entender. Não adianta a gente tentar também empurrar a goela abaixo das pessoas, porque só a pessoa vivendo e sentindo o Espírito Santo, né? Pra poder... E sim, foi quando eu decidi realmente me posicionar, a partir desse evento que aconteceu, foi no geral. Daí eu fui muito radical, foi tudo. Foi tudo. Roupa, nada mais me sentia bem. E é um processo, né? Porque até por questão financeira, porque daí tudo diminuiu, o trabalho, meu marido foi demitido. Foi uma loucura. Acontece tudo, né? Foi uma loucura. A gente pensa que não vai. Acontece. Pode acontecer isso também, que tu imaginou agora. É bem isso. É bem. E aí, pra te mudar o guarda-roupa? Não, vai ter que ser aos poucos, mas eu não usava mais aquela bermuda curta, aquela blusa muito colada, degotada. Então, foi aos poucos, assim, eu acho. E com certeza, se tivesse condição financeira, eu teria mudado todo o guarda-roupa, né? Sim. Mas hoje em dia eu não tenho mais. Não me sinto mais à vontade com calça justa, não me sinto mais. Mas é eu. Isso é uma particularidade minha, não é uma regra, né? Não é uma regra. É o Espírito Santo que te convence aonde tá te incomodando. A gente tem que entender que a gente tem que ir. E ali ele vai te mostrar, né? É isso aí. Então aqui, vamos seguir aqui. Daí, quando a tua rede social era o teu trabalho principal, né? Minha fonte de renda. A tua fonte de renda. Como que tu se deparou ali, tu abriu teus stories e pensou, e agora? O que eu vou falar? Não, gente, até então eu era uma pessoa e agora acabou, sabe? O que eu vou mostrar? O que eu vou fazer? A vida é chata, né? As pessoas pensam, né? A vida é chata, não é a mesma vida. As pessoas não vão querer mais me assistir, meu engajamento vai diminuir. Mas diminuiu bastante, né? Perdi bastante seguidores. Isso é um processo, né? Sim. Perdi muito, ainda perco. Quando eu noto que sempre que eu me posiciono pra falar de alguma coisa que pode até confrontar alguém que tá ouvindo, eu perco. É automático. E no início me fazia muito mal. Eu chorava muito, eu sofria muito. Mas hoje eu já entendi que aquilo ali não é meu, né? Sim. E muitos dias eu não apareço porque eu fico sem saber o que falar mesmo. Não tenho o que eu fazer. E eu estar aqui hoje foi resposta dele. Porque numa quinta-feira antes de vocês me chamarem, eu fui num culto lá em Santa Catarina, da pastora Viviane Martinello. E lá eu falei, Senhor, me direciona nas redes sociais, eu não sei o que tu quer de mim. Sim. Eu não sei... Eu tô perdida, eu tô paralisada, eu só vou me mover quando tu falar pra eu me mover. E aí, quando tu me chamou, eu pensei, na hora assim, meu Deus, não. E na hora eu senti, ele já usou meu marido falando, não, tu vai dizer sim? Tu não pediu?
É uma oportunidade de tu falar o que ele tá fazendo na tua vida. E é isso que ele quer. Que eu use o Instagram pra isso. Pra alcançar vidas. Por mais que isso me faça perder mais números. Não é sobre números, né? É sobre ele. Mas é uma luta. Eu sofro ainda, eu choro. Quando ele manda eu renunciar a tal coisa que eu amo muito, ainda eu choro. Sim. Tu vai renunciar hoje o teu Instagram. Tu vai ficar 2 dias sem mexer, eu choro. É uma briga de pai com filho, eu creio, né? Tipo, por quê? Sim. Agora que tava desenvolvendo, que eu tava voltando a ganhar, né, engajamento. Não é sobre engajamento. Se tu alcançar uma alma lá, falando nos teus stories, tá ótimo pra mim. E eu também perdi 150 seguidores, né? 100 e poucos, assim. E aí eu fiquei... Mas aí eu fiquei, não. Né? A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, quem Amém. Quiser... vai perder, Amém. Né? E aquele que perder a sua vida em favor a ele, esse sim, né, vai ganhar. Então, isso que eu fiquei, né? Então, por muito tempo eu sumi das minhas redes sociais. E agora eu tô voltando, sabe? Porque eu não postava, eu ficava pensando, mas eu vou falar o quê? Mas certas coisas eu não posso mais falar. E isso já não atinge mais. E qualquer coisa que nós, que somos cristãs e temos ali uma visibilidade, que a gente fale, que daí a gente não pode errar, né? A gente tem que ser perfeita aos olhos dele. Se a gente erra, tá, mas você não vai na igreja. O que tem a ver, né? Sim. Não sou perfeita. Longe de ser. Vou errar todos os dias, o tempo todo. É o que eu falo pras gurias sempre. Precisa falar, né? E daí, agora a gente não vê o resultado nítido. Tu deve ter já percebido isso. Quando a gente posta alguma coisa, mas sempre alguém vai demonstrar. E pode ter certeza que outras pessoas também sentiram. Mas é uma que outra que vai falar, sabe? Sim. E tu já teve algum resultado que tu pensou, fez diferença? Mesmo que não fosse na tua igreja, mas que a pessoa sentisse Meu alguma Deus, coisa? sim, vários. Isso é o que faz a gente permanecer, né? Ontem mesmo teve o culto de mulheres lá e hoje eu recebi mensagem de 2 pessoas que foi muito especial pra mim, muito importante, assim, que ajuda a gente a permanecer, né? E saber que a gente tá no caminho certo. Não é sobre ego, não é pra inflar o ego. É só uma injeção de ânimo pra, tipo, continua. Eu sinto Jesus falando, continua que tá no caminho, tá dando bom. É isso aí que eu quero. E aí eu sinto muito isso. E nas redes sociais também, esses dias eu até senti, eu tava orando e eu falei, tá, então o que tu quer? Coloca uma caixinha lá e pede... Tem pessoas que vão pedir oração lá. E aí eu botei, e foi muita gente. E às vezes eu coloco caixinha de pergunta e ninguém praticamente mais tá mandando nada, né? É sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Mas da oração, tipo, as pessoas estão sedentas. Estão precisando, né? É oração pela família, é oração pelo casamento, é oração pelo filho, é oração por... E é sempre em algo que eu sinto que Deus me usa, é depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade, depressão. E aí eu senti de fazer mais vezes, né? Eu vou fazer, de repente, uma vez por semana isso de ir colocando. E orar pelas pessoas, que é o que a gente pode fazer, né? Para as pessoas se sentirem tocadas e irem. Mas tem seguidoras também que hoje congregam na igreja e viraram amigas, irmã em Cristo. Tem várias lá que foram através de uns stories e hoje a gente congrega junto. Isso é muito legal. Isso é gratificante, né? Tu vê que não é em vão. Não. E quando a gente tá ali por a gente não consegue ganhar ninguém pra nada. Isso aí. Né? E quando a gente tá com um outro propósito, e que nem tu falou que as pessoas sempre falam sobre a tua mesma dor, é que Jesus, ele quer te mostrar, entendeu? Que ali onde tu foi machucada, é ali que ele vai te usar, né? Na maioria das vezes. É muito 100%, isso. né? Tu vai olhar e vai chegar pessoas e tu vai falar, meu Deus. E eu sinto exatamente isso. Quando eu vejo alguém, assim, eu sinto... E ele sempre me direciona pra alguém que passou por algo que eu sempre tive a rejeição, e a rejeição ainda é algo que Satanás tenta atacar na minha mente, sabe? Todos os dias ele vem dar uma... Mas eu também. E eu creio que é pela falta de pai, né? Físico. Que meu pai morreu e tinha 1 ano e meio. Então eu creio que eu não tive essa figura paterna. Então a rejeição já começou dali. Então, não, mas o pior é eu que tive, né? Meu pai é vivo. é que nem a minha filha. Eu acho que é um pouco pior ainda, né? Eu acho pior. Porque tu sabe que a pessoa não teve a oportunidade. Isso, agora, quando morreu. a pessoa teve a oportunidade, o diabo, ele usa mais. Isso aí. E aí eu sei porque a Rafa passa por isso, né? Porque o meu marido, ele é pai só da mais nova. Da Maitê, mas ele me ajudou a criar todos, né? Quando eu comecei com ele, o Renan tinha 11 meses. Então, ele ajudou a criar e tal. E a Rafa sempre teve o Matheus como figura paterna, porque ela tinha 4 para 5 anos. E o pai é vivo também, né? Hoje, graças ao encontro com Deus, falando nisso, quem for convidado para encontro com Deus, só vá. Só vá, que a experiência única foi lá
né? Que foi minha virada de chave. E a dela também, lá ela conseguiu liberar esse perdão. Mas é algo que ainda machuca, né? Porque ver ali o pai vivo e não ser presente. Mas voltando ao assunto da rejeição, é isso. Eu acho que é o que ele me cura todos os dias. É com a rejeição. Todos os dias. E ele sempre me mostra pessoas que sofrem de rejeição. Seja em amizade, em relacionamento, com pai, com mãe. Sempre. Ele sempre sinaliza pessoas que se sentem rejeitadas pra mim. E tu tem alguma palavra que te toca, assim, que tu pensa assim, olha, essa palavra Deus falou pro meu coração quando eu lembrei do podcast, que o Espírito Santo, ele tá sempre na nossa mente. Sim. Ele vem, olha, seria bom se tu falasse isso. Tu tem alguma Tem. coisa? Eu até anotei aqui pra eu não gaguejar, tá? Tá. Mas é Mateus 11, do 28 ao 30, né? Que foi exatamente assim que eu cheguei. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu os lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. E foi assim que eu cheguei, né? Cansada, sobrecarregada, a última alternativa na minha vida. E ele pediu, me dá aqui, vem aqui, dá aqui no meu ombro que eu vou carregar contigo, né? Deixa eu te dar. Não que a gente não vai mais sofrer, né? As pessoas acham que tu entra pra igreja, tu vira santa, que tu não vai mais sofrer, e que piora as lutas, né? Que nada vai acontecer mais. Mas é diferente. Tu sabe que ele tá ali contigo e que muitas vezes é provação dele pra formar e forjar o nosso caráter, né? Pra moldar a gente, pra gente poder ajudar pessoas também, porque esse é o foco, ganhar almas pra ele. Então, essa palavra sempre mexeu muito comigo e eu acho que faz total sentido, principalmente pra quem sofre de depressão e ansiedade. Eu me emociono quando eu falo de depressão e ansiedade, porque é como a gente tava falando antes, é um mundo tão corrompido que já se acostumou com isso, já se acostumou com as coisas satânicas, né? Porque é o diabo. Quando tu tá nisso e tu entende o mundo espiritual, tu entende que é ele que faz tu sentir isso. E que quando tu entende que Jesus ele é capaz de curar qualquer coisa, a tua vida flui muito mais leve. É como a palavra fala, o jugo dele é suave, é leve, é fácil. Não que tu não vá mais ter luta, mas ele vai estar contigo no barco, ele vai estar carregando a cruz contigo. Então, vai se tornar mais leve as coisas. E essa palavra, quem puder ler, Mateus 11, do 28 ao 30, fica a dica para eles. Perfeito. Esses tempos, meu marido estava falando sobre isso, né? Que a gente sofre muito mais, mas a gente não dá, não vamos dizer que não dão bola, ele sofre no nosso cantinho, né? Isso. Mas a gente tem a certeza que a hora certa ele vai vir, não na nossa. Isso aí. No tempo dele, né? A promessa se cumpre quando a gente tá pronto. E ele sabe quando a gente tá pronta, né? Meu marido falou essa semana ainda que ele se sente que ele não tá pronto para receber o melhor, porque talvez se ele receber agora o melhor, ele vai deixar Deus um pouquinho de lado. Então Deus sabe disso e por isso que Deus tá forjando esse caráter nele, de ele entender e ser mais, porque hoje em dia a gente não tem carro, a gente literalmente perdeu tudo, a gente tem só a moto, que é o meio de trabalho dele. E ele diz, mas eu queria tanto. Calma. Talvez se ele te der um carro agora, tu não vai cuidar do carro. Ou tu vai querer estar viajando e tu não vai priorizar a igreja. Então, ele vê muito mais do que a gente imagina. Então, quando estiver pronto, tu vai receber a tua promessa, seja ela qual for. Tu sabe que, falando assim, nós também passamos por tudo isso. E é recente, né? Faz um ano. É igual eu, muito recente. Tu vai perder tudo, mas depois tu vai ganhar muito mais, entendeu? É isso que a gente precisa entender pras pessoas. Claro, ninguém quer perder nada. Ninguém. Mas e se te falasse hoje que tu perderia a tua vida? Tu não ia querer também. E a Bíblia fala isso, né? É a mesma coisa. Então, é isso que a gente precisa falar. Porque às vezes, claro que o dinheiro, a fama, tu tá no controle de tudo, é mais fácil. Mas e quando Deus tá no controle de tudo? Parece ser mais difícil, mas depois a gente vai ver que é mais fácil. Porque o que ele dá, ele não tira, né? Isso. E até a gente entender isso, dói muito. Meu Deus, dói demais. Então a gente tem mais ou menos a mesma situação. Muito, e tudo tem um propósito, né? Sim. Porque eu lembro quando eu vim fazer o provador aqui na loja, no final de semana eu ia pro encontro com Deus. Eu me lembro. E aí eu lembro que, meu Deus, como mudou depois daquele dia. As coisas, tudo, meu Deus. Mudou. A gente fica pensando, olha, eu tô um pouco pior, assim, financeiramente e materialmente, mas no espírito Meu eu tô Deus, ótima. eu nunca tive assim. Imagina, eu tenho 34 anos e a minha vida inteira
eu nunca tive essa paz que eu tenho. É o que eu digo, tem dias que a gente tá mais triste e cobra, a gente não deve cobrar, mas às vezes a gente, poxa Deus, eu tô fazendo tudo certo, por quê? Mas hoje a gente entende que mesmo em silêncio ele tá trabalhando, né? Então, hoje eu aprendi a obedecer o silêncio dele. Antes eu fazia muito tudo no calor da emoção, né? Foi azar. Agora não. Agora é tudo. Eu só faço o que ele me direciona pra fazer. E hoje ele tá mandando eu ficar parada. Espera. E eu tô esperando. Sei que quando vir vai vir algo muito grande. Sim. Porque ele é fiel pra cumprir, né? Mas. A resposta, né? Isso. E agora falando, chegamos mais ou menos no que a gente queria, né? A gente quer falar da vida hoje. Tu prega, como é que tu se achou assim no chamado? O que tu Meu faz Deus. hoje na tua congregação? Hoje, eu e meu marido, nós ajudamos com os jovens, né? A liderar os jovens. Que a gente tem o Soma lá, que é pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Nós cuidamos de adolescentes, nós temos aí mais de 40 adolescentes, entre 13 a 18 anos. E a gente ajuda nisso todo sábado. A gente tá lá dando discipulado para eles às 5h30. E aí depois eles comem um lanche e depois começa o culto às 8 horas, né? Sobre pregar. Sim, já preguei 2 vezes, mas pura obediência. Sim. Porque é um lugar que ele me tira muito da zona de conforto de eu estar lá. É diferente de eu estar aqui falando contigo. Aqui é uma conversa, né? Sim. A gente está conversando, é muito diferente. O peso... Quando tu vê as pessoas. O peso é muito maior. Mas a primeira pregação que eu ministrei a palavra foi sobre Mateus 11, 28 a 30. Foi quando eu preguei. Foi mais meio que um testemunho mesmo, né? Primeira vez que eu falei. E eu estudo muito, né? Eu tento me aprofundar muito na palavra. E Deus já me sinalizou alguns chamados, né? E essa semana ele me entregou mais um. E ontem ele me confirmou que é na área familiar. Porque uma das coisas que eu coloquei lá na caixinha e aonde as orações mais focadas foram restauração de casamento, restauração de família, ora por isso. E eu senti isso. E ontem, hoje, daí de manhã, quando eu recebi as 2 mensagens, foi mais confirmação ainda, sabe? Ele falando, é isso aí. Hoje, eu sinto que eu sou chamada para essa área familiar. Para lares, né, para ajudar a família a serem restauradas e construídas. E com adolescentes, né, que é o que faz parte da família também. A parte que ninguém quer, tu falou tudo. É a parte que ninguém quer. É muito isso. É muito difícil tu chegar e falar para alguém, não, tu não pode, ou tu não vai falar diretamente isso, mas eles vão sentir, né? E aí como é que tu vai E as falar que perguntas, não? as dúvidas deles, né? As dúvidas são piores. Ah, eu posso fazer tatuagem, colocar piercing? Esse tipo de pergunta chega, né? Tá, explica aqui que eu vou Tipo, porque se tu for ler a palavra, não fala isso. Mas, é o que eu te falei antes, que eu falo pra eles, tudo pode, mas nem tudo me convém. Eu acho que quando a gente tá cheio do Espírito Santo, a gente nem pensa nisso. Não. Então, talvez ora mais um pouquinho, pede direção pro Espírito Santo, pede pra ele te mostrar, pede pra ele te constranger. Eu acho que é muito isso. É o mais difícil os confrontos deles. Alguns saem, daí, querendo ou não, estão se descobrindo. Tu poder mostrar pra eles o que é realmente o pecado. E é um projeto muito lindo, que a Bruna e o Tom são os nossos líderes, né, lá. E eles cuidam deles já há muitos anos. E agora, como explodiu, assim, não teve mais. Que antes o Soma era um só. Eles davam um discipulado para todos. Só que explodiu tanto que eles acharam essa necessidade de dividir os grupos. E aí eles nos lideram e nós lideramos os grupos. E é uma bênção. Porque eles anos cuidando disso. E eu vejo o amor e a dedicação e eu penso, meu Deus. Às vezes eu reclamo de barriga cheia, né? Porque são renúncias. Eu tenho que renunciar todo o meu final de semana para estar lá por eles, por amor, porque eu quero. É um tipo de renúncia, né? Tu não viajar numa sexta para tu poder estar lá com eles no sábado. Mas tu pode ter certeza que a recompensa ela Muito. vem, ela vai vir. Pode ser Amém. que tu não tenha já vendo ainda, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, Senhor, quando é que eu vou ficar melhor? E aí eu acredito que eu sempre gosto dessa palavra, né? Que Paulo, ele tinha um espinho na carne, né? E ele falava, me tira esse espinho. Então, teve uma hora que Deus falou, né? Para de falar. A minha graça te basta. Isso aí. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Muito. E às vezes a gente tá fraco e a gente fala, Senhor, quando que eu vou respirar? E aí que a gente tá forte, quando a gente tá fraco. Calma,
porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando se aperfeiçoa o poder na tua fraqueza, quando tu estiver forte, nada mais vai te parar. Pode ter certeza. Muito forte, isso é verdade. E seguindo aqui no que a gente estava falando, tu falou sobre casamento, né? E eu fiquei na dúvida. O teu casamento mudou como? Porque tu disse que logo ele foi, né? Então, eu queria que tu falasse pra nós como era e como é. Antes vocês brigavam muito. Tinha alguém que tinha personalidade e quebra tudo? Eu? Como é que era isso? Sempre, meu Deus, ele sempre foi uma bênção. Sempre foi muito calmo. Todo mundo, a minha mãe dizia, ai, o coitado do Matheus, ele nem te merece. Não, mas eu mereço ele, porque eu tive 2 relacionamentos completamente frustrados. E um com agressão e tudo mais, né? Por isso que tu tinha essa... Só que eu descontava tudo nele, né? E ele dizia, pá, tu desconta todos os teus fracassos em mim dos teus outros relacionamentos. Por que tu não era braba com fulano? Porque o fulano batia, né? Tu não vai me bater, eu falava pra ele. Mas o que mudou foi eu. Ele sempre foi maravilhoso. E eu acho que ele também decidiu ir porque ele presenciou a última, né, tentativa de suicídio. Ele presenciava minhas loucuras, minhas crises. Era horrível mesmo, horrível. E eu acho que ele viu, meu Deus, esse Deus que salvou ela, eu quero também, porque olha o que ela mudou. Sim, e aí tua diferença fez isso, né? Isso, e daí... A partir daí mudou muito, mudou mais ainda depois do encontro com Deus dos dois, que ele também foi, né? E aí eu comecei a ver ele com os outros olhos e amar e honrar muito a vida dele, honrar o que ele fez por mim, pela minha família. Porque hoje em dia, um cara te assumir, né, com 2 filhos já, um praticamente bebê. Eu tava no fundo da depressão quando quem se conhece desde pequeno, a gente era amigos, mas daí se relacionou, depois eu toda depressiva. É amor, né? Não tem outra explicação. E aí hoje, o que mudou é isso. Ele é muito meu parceiro pra tudo. Ele tem um coração lindo. O coração dele, eu digo, meu Deus, eu queria ter um coração igual ao teu. O coração dele é muito puro. Outra coisa que eu lido todos os dias é com a ira. Eu sou uma pessoa muito braba. Principalmente dentro de casa. Então é algo que eu lido muito com a minha ira, com a minha brabeza. E ele sempre soube esperar o meu tempo, né? Eu acho que... E a gente casou, aí... A gente foi pro encontro em novembro. Em dezembro a gente casou no civil. Em dezembro a gente fez uma cerimônia no religioso, assim, pro pastor nos abençoar. E foi lindo, porque era o meu sonho, né? Meu sonho era casar. E aí... Eu vi. Foi bem bonito. Até ele conseguiu até realizar esse sonho de casamento. E aí vai fazer 12 anos em novembro que a gente tá junto. E a caminhada é longa, né? 12 anos. Amém. Assim espero. É. E eu acho que é mais ou menos isso. Agora a gente vai falar sobre a parte do... Algo mais forte, né? Pra nós frisar essa parte, né? Da depressão. Tu já falou que já tentou suicídio, né? E a última vez foi mais... O que tu sentiu? O que tu pensou, assim? Porque todo mundo diz, né, que a pessoa que quer cometer suicídio, ela não quer morrer. Ela só quer... Matar a dor, na verdade. Dor, né? Então o diabo, ele bota na tua cabeça que vai passar. A gente entra num buraco tão fundo que a gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. E que não vai passar. Não vai passar. Então a solução é, eu quero matar essa dor que tá dentro de mim. Mas eu sempre fui covarde, eu brinco, né? Porque eu nunca tentei com coisas de corte. Não, era sempre remédio. Muito remédio. E aí, o profundo, assim, aos 27 para 28 anos, foi quando ele me pegou pelo braço e me levou, não, tu vai fazer um tratamento com um psicólogo. Só que o psicólogo não era cristão, então é muito ciência, né? É remédio, e eu vivia dopada. Eu não queria aquilo ali, viver dopada, né? E o meu conselho para quem sofre disso é procurar Jesus. Pode parecer clichê a gente falar isso porque a gente é, mas quem vive vai entender, é só ele que ele vai doer, porque é como uma ferida. Quem te sente estanca ela e não limpa, ela continua doendo. Só que quando Jesus vem, ele tira, ele limpa, ele tira todo o pus pra fora e vai doer. Só que depois ele vem com o bálsamo dele e aquilo ali vira uma cicatriz, né? E hoje eu posso estar aqui falando contigo sem sentir dor, sem lembrar da dor. Eu posso falar como, eu venci, eu sou prova viva. Eu sou testemunho vivo de que o Senhor, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é capaz de te curar de qualquer lugar que tu esteja, seja por conta de um relacionamento, por conta de... sei lá, de um emprego, de um luto. Muitas mulheres aí em luto por perdas, né, gestacionais.
E eu creio que o Senhor, ele tá querendo curar. Só que é que nem o cego, né? Que o cego, ele pergunta, o que tu quer? Tá, tu não tá vendo? Eu sou cego. Tá, mas o que tu quer? Eu quero ser curado. Então tá curado agora. Ele precisa que tu fale. Confesse com a tua boca que tu precisa dele. Ele sabe disso que tu precisa. Mas quando a gente confessa e bota pra fora, parece que o problema nem era tão grande, né? E aí ele vem e faz tudo novo de novo. E o meu conselho é esse, quem puder, não é sobre igreja, é sobre Jesus, né? Quem puder procurar, quem sentir no coração, tu que tá aí do outro lado assistindo talvez e esteja assim se sentindo, não tem mais solução, não tem mais o que eu faça. Eu tô no último, já era pra mim. Não já era. Jesus, ele é capaz de curar. E se apegue nessa palavra aqui que eu falei sobre Mateus 11:28, que ele manda vir. É desses que ele quer, né? Como é que ele vai poder falar de alguém que não tem essa bagagem e mostrar o poder dele se ele não... Como é que eu vou te falar? Tu tá entendendo, né? Sim. E é o meu caso. Como é que... Hoje eu sou prova viva porque eu passei. E ele pôde curar e fazer isso daqui em mim. E ele pode te usar. E é isso que ele quer, porque tudo é sobre isso. É sobre o ID, sobre tá aqui. É um novo pra mim, eu também tá aqui falando. E creio que pra ti também, porque é totalmente o oposto do que a gente vivia. É uma ferramenta que a gente vai usar. E se a gente fosse tão certinho, como é que eles iam poder ver o poder dele se aperfeiçoando em nós? Se a gente já era assim. Então eu creio que ele gosta mesmo dos tortos, das mulheres improváveis mesmo. Ele vai lá e pega. Isso aí, faz virada a vez. Quando tu olha, não é capaz, é aquela ali que ele vai usar. Isso. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou abundou a graça. Eu amo falar isso, porque daí tu fala, mas o fulano era daquele jeito. Pode ser, pra Jesus ele vai ser melhor. Exatamente. Ele vai fazer melhor, ele vai fazer mais. Só vai esperar o processinho dele ali, que depois do processo... Ele vai ser o mais usado. Tu vai olhar em cima assim, meu Deus, mas aquele lá fazia, acontecia. É esse aí que ele vai fazer. É esse que ele vai usar, com certeza. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente tem pra falar. Agora a gente vai finalizar, né? Tu pode botar um incentivo, alguma coisa que ficou no teu coração, de eu preciso falar isso. Pode falar direto pra câmera e finalizando, e um chamado, alguma coisa que tu quiser, tá? Pode ficar à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu oro para que Deus continue te capacitando, porque é um projeto incrível. Sim. De poder estar... É algo sendo gerado, né? E eu creio que é muito de Deus, porque as pessoas poderem ter voz para mostrar o que Jesus é capaz de fazer. Então, que o Senhor abençoe vocês, abençoe esse projeto, e eu creio que Ele vai abençoar, porque é direto. Como eu falei a recém, o meu apelo aqui para vocês é: procurem ajuda em Jesus. Andem com pessoas que sejam pessoas de Jesus. Busquem a saída nele. Ele é capaz de tudo, de curar qualquer ferida, qualquer trauma. Se tu já passou por abuso, dentro do teu casamento, seja físico, seja verbal, se tu sofre de luto aí por perdas, se tu tá no fundo da depressão, é assim que ele te quer, não precisa arrumar nada. Ele não quer tudo arrumado, ele quer arrumar a bagunça que tá dentro de ti. E é isso, meu convite é para vocês procurarem Jesus, porque quando ele voltar, eu sei que muitos vão se surpreender, né? E será uma honra dividir lá o céu, né? Sim. Viver a eternidade com muitas pessoas amadas. Hoje também a minha oração é em especial para que o Senhor alcance a minha família, alcance a tua família, para que nós possamos viver na eternidade todo mundo junto com Ele. E é isso. Amém. Eu creio também que através dessa porta que se abriu, né? Que foi meu esposo que quis, e quando ele falou para mim, eu pensei, não, sabe? Eu acho que é quando a gente vê, depois a gente vê o que Deus quer, né? Isso aí. Ele quer pessoas que foram curadas nessa ferramenta que hoje em dia a gente sabe como é que ela está sendo usada, né? Sim. A rede social, ela está sendo usada para cancelar pessoas por nada, ela está sendo usada para tantas outras coisas. Então tem um espaço nosso, né? Tem Pode ser minoria hoje em dia, mas eu creio que ainda vai ser a maioria. Mas a gente vai alcançar em nome de Jesus, e a gente está num tempo em que as pessoas estão precisando, desesperadas. Estão sedenta, né? As pessoas estão... Então a gente tem que aproveitar esse momento. A gente fala com duas... Se a gente falar com 10 pessoas, 9 pessoas estão com uma necessidade muito grande que não estão conseguindo arrumar.
Então, através dessa ferramenta, a gente crê que a gente vai alcançar muitas almas. Amém, vão sim. E Jesus é o caminho, né? Na palavra não tem Jesus é um caminho. Isso eu falei com a minha mãe já também, com a minha família, sobre pra gente aceitar Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é o único caminho. A gente só vai ao Pai por Ele. Então, que as pessoas venham ter esse entendimento de conhecer Jesus de verdade e entender que Ele é o caminho para tudo. E Ele é o caminho. Ele é muito educado, né? Ele não chega invadindo. Ele não é mal educado. Então, Ele vai pedir licença e Ele vai entrar e trabalhar onde tu permite que Ele entre e trabalhe. Amém. Amém. É isso, então. Beijo, gente. Obrigada.